Olá pessoal, tudo bem? Respondendo uma pergunta que algumas pessoas me fizeram sobre essa questão da CPI das bets e a lavagem de dinheiro, como é que funciona essa dinâmica, por que isso existe? Na verdade a pergunta que me fizeram foi, Cândido, o que tem a ver, como é que é essa relação entre lavar dinheiro e bets e apostas, né? Então olha só, até por questões da influenciadora Virgínia, acho que prestou depoimento no inquérito agora, na CPI, perdão. Como é que funciona essa estrutura toda? Eu já expliquei para vocês, tem um vídeo aqui, como é que funciona a estrutura de lavagem de capitais, tá? O que é lavagem de capitais, o que é lavagem de dinheiro, como é que funciona essa questão do branqueamento, tá? Então, se você não assistiu esse vídeo, dá uma olhadinha aqui no feed, vai estar o link, no link da bio também tem o canal no YouTube que vai estar lá o vídeo completo, bem detalhado. Mas, em linhas gerais, qual é a problemática disso tudo? Eu sempre digo, as pessoas que têm acompanhado aqui têm ouvido essa frase com bastante frequência, o Estado protege o Estado, né? O Estado sempre vai ser o polo tensional oposto à figura do indivíduo. E por que eu estou falando isso? Porque essa questão da CPI das bets, ela nasceu por uma questão de interesse do Estado, onde o Estado, sob a justificativa de estar preocupado com o impacto das apostas online nas rendas das famílias brasileiras, encampado, invocado de toda a autoridade de dizer o que é bom e o que é ruim, acabou instaurando essa questão dessa CPI dentro dos seus procedimentos formais, tá? Então, isso aqui é uma questão que o Estado está querendo fazer uma investigação para dizer qual é o impacto de um familiar ou de uma família praticar determinadas apostas online e qual é o prejuízo disso para a família e, consequentemente, para a sociedade, tá? Então, essa é o ponto de partida. A polêmica toda, e sobretudo envolvendo a questão da Virgínia, diz respeito ao seguinte: tem não é uma acusação formalmente dita, mas é o objeto da investigação da relação entre as apostas feitas através das bets com o crime organizado e a lavagem de dinheiro. Aí que vem a pergunta e a parte da resposta começa aqui. Cândido, como é que lava dinheiro com apostas online? Lembrando, isso aqui não é uma aula sobre como lavar dinheiro, é apenas uma possível explicação, até porque a CPI ainda está em trâmite. Mas imagine a seguinte hipótese. Para que se fale em lavagem de dinheiro, nós temos que ter aquela questão do crime anterior com o produto ou ativo fruto deste delito anterior. E aqui vamos pegar um exemplo de fácil visualização, o tráfico. Então, o traficante obtém um produto, ele obtém uma determinada quantia em recursos e ele precisa monetizar ou branquear, limpar este capital. Como é que ele faz isso? Em tese, uma das possibilidades, utilizando o esquema das bets, seria ele entra, injeta dinheiro na aposta e a depender do seu resultado, se ele ganha, se ele perde, esse dinheiro vai passar por um trâmite de branqueamento aparentemente formal e esse dinheiro, de alguma maneira, vai acabar retornando de uma outra forma para ele. Tá? Aqui não estamos acusando ninguém, não estamos dizendo quem fez ou deixou de fazer, estamos apontando um possível cenário estrutural dessa questão. Então, essa é uma possibilidade. Qual é a outra questão que está levantando muita polêmica com relação à CPI das bets? Seria aquilo que foi chamado de cláusula da desgraça, onde, segundo ventilado nos noticiários, para cada seguidor ou perdedor da aposta que entrasse na plataforma, praticasse a aposta e perdesse, um valor de 30% daquela aposta, seria destinado ao influenciador. Então, hipoteticamente, se uma pessoa entra na plataforma e ela aposta R$100 e perde os R$100, desses R$100 perdido, R$30 iria para o influenciador que o divulgou, que o chamou, tá? Esse ponto de tensão, ele foi levado ao depoimento e é onde a Virgínia apontou que
não existe essa questão da cláusula da desgraça, que isso aí foi ventilado de maneira maldosa, porque a previsão no contrato dela não diz respeito a isso. A previsão no contrato dela diz respeito a um trabalho de publicidade e a partir desta divulgação desse trabalho ela receberia como contraprestação um valor, mas que esse valor não estaria atrelado à perca ou ao risco, e a perca garantida de você atrair pessoas para a plataforma de aposta, tendo ciência que a pessoa iria perder, né? De como se houvesse ali um mecanismo garantido para isso. Então, em linhas gerais, essas são as duas grandes problemáticas. O que vai acontecer? Não sabemos. Precisamos ter um pouco de paciência, um pouco de seriedade, de estudo e técnica para acompanhar sem deixar que os ânimos ou as emoções interfiram nisso. Isto quer dizer que não se trata de gostar ou não gostar da Virgínia, ser a favor ou não a favor do pessoal do Big Brother ou das bets. A questão aqui, num primeiro momento, ela é técnica, tá? O que é lavagem de capitais? Existe relação entre as bets e a organização criminosa? E se existe, como é que é feito esse procedimento, esse processo do branqueamento dos capitais? Porque se isso não for feito, não há que se falar em lavagem de capitais, não há que se falar em relação com crime organizado e todas as demais questões vão, por consequência, se desdobrando disso, tá? Então essa é a primeira questão do ponto de vista técnico. Do ponto de vista ainda penal e comercial e até talvez do direito do consumidor, há que se investigar também e possivelmente essa questão deve estar respondida diretamente em 2 pontos, quais sejam o contrato de prestação, o contrato de serviço da Virgínia com as bets e a maneira como isso foi monetizado ou devolvido ou pago para ela o seu valor. A questão central nesse quesito ela fica de mais fácil visualização e explicação partindo do contrato e da maneira como isso foi feito ou pago, tá? As demais relações nós temos que esperar, nós temos que ter um pouco de paciência. Nós tivemos a senadora Soraya Tronic, até não me lembro quem foi, num depoimento anterior que ela deu voz de prisão, porque falou que estava mentindo, um escândalo inteiro. Então, lembrando, né, o que é uma CPI? Comissão Parlamentar de Investigação, Inquéritos, tá? Então, é uma comissão que vai investigar um determinado assunto. E o assunto aqui é, objetivamente, o impacto das apostas ou das pessoas que apostam em relação à sua renda familiar. Ponto. Qual é a problemática e por que eu volto a falar disso novamente? É o Estado se metendo de novo na vida individual. Se você ganha R$1.000 e aposta os R$1.000, isso é um problema seu. Por que é que o Estado tem que estar intervindo nisso? Entenda, toda vez que nós abrimos mão da nossa liberdade ou permitimos que o Estado cresça a este ponto de ditar aquilo que deve ou não deve ser feito na nossa vida privada enquanto cidadãos, isso é um problema muito sério, muito grande, e para reverter ou parar isso é extremamente complicado. Então fica aqui novamente a minha consideração, meu puxão de orelha sobre esse aspecto. O advogado, ele é o último escudo, talvez o primeiro e talvez o último, ou talvez o único, entre o Estado e o indivíduo, tá? Nós não podemos tolerar, nós não podemos aceitar abrir mão das nossas liberdades e garantias individuais em prol do Estado que o diga, que o vale, que invoque qualquer argumento. O Estado não é um ente abstrato, o Estado é composto por pessoas e pessoas possuem interesses. E a palavra interesse aqui não é no sentido pejorativo, negativo do termo, interesse no sentido de via, de viés, de função, né? E, novamente, por que é que o Estado tem que dizer o que eu devo ou o que eu não devo fazer com o meu dinheiro, o que é bom ou o que não é bom? Quem determina o que deve ser feito na minha vida sou eu, de modo que eu respondo igualmente as responsabilidades pelos atos praticados por mim, sou eu mesmo quem respondo, e sob a ótica do processo penal, da lavagem de capitais e de toda essa polêmica, essa situação envolvendo a CPI das bets, isso tem que ser analisado com muita seriedade, com muita cautela, passo a passo, etapa por etapa, procedimento por procedimento, sem emoções, sem gostos ou afeições pessoais, para ver se existe ou se não existe uma relação das bets com o crime organizado e os influenciadores em toda essa situação. Então fica aqui só um esclarecimento desse ponto polêmico do porquê tudo isso está acontecendo, com base aí
na última notícia ventilada do depoimento da Virgínia. Depois eu vou subir para vocês um vídeo sobre os cassinos, que vai ficar disponível tanto no Instagram quanto no canal do YouTube. E para encerrar, fica uma reflexão. Se o Estado quer regular as bets no quesito de apostas, por que curiosamente, por que é que a aposta privada, por assim dizer, a aposta comercial, o Estado não quer? Mas as loterias da Caixa Econômica Federal, a raspadinha, o bolão pode. Vocês já pararam para refletir comigo sobre isso? Qual é o interesse fiscal, tributário, social nessa situação toda? Lembrando, o Estado sempre protege o Estado. Procure um bom advogado, procure a opinião de um especialista.